Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias e perfis de vida e através dessas trajetórias oferecer a você oportunidade para a reflexão. No Câmara Livre Especial Eleições 2016 nós estamos convidando aqueles que nós temos chamados de corajosos postulantes ao Poder Executivo Municipal para trocar informações com você que está em casa e através dessas trajetórias poder melhorar as condições eventualmente de escolha do seu voto em outubro desse ano no primeiro turno das eleições aqui em Bauru. O nosso convidado de hoje para a Rádio Câmara 93,9 FM e para os canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital é Clodoaldo Armando Gazeta. Ele é da Aliança Bauru Sempre em Frente, que compõe os partidos PSD, PTB, PSB, PP, DEM, PSC, PCdoB, Rede, PROS e PEN, além do seu partido de origem que já compõe esta lista. Ele é casado com Lázara Maria Gomes Gazeta e tem uma filha, Ana Luísa Lambertini Gomes Gazeta, nasceu em 20 de setembro de 1968, é filho de Clodoaldo Gazeta e Doris Joaninha Lambertini Gazeta, é o nosso convidado no Câmara Livre. Gazeta, a primeira questão que a gente tem feito iguais aos outros candidatos é a mais simples de fazer e talvez a mais complexa de responder. Por que você quer ser prefeito de Bauru? Bom, essa é uma pergunta que eu venho respondendo ao longo das minhas 4 candidaturas. Mas nessa especificamente, eu fui convidado, na verdade, por essa grande composição de forças para liderar um projeto político que possa mudar a cara da cidade de Bauru. E esse convite veio sendo feito ao longo do tempo. Me lembro bem das composições que a gente fez e conversou durante esse processo de montagem aí da aliança. Foi uma montagem muito difícil de ser feita, né? Mas ao mesmo tempo uma aliança que pode nos dar uma sustentação importante para governar a cidade de Bauru. E por isso aceitei esse convite para liderar esse processo e esse projeto coletivo de construção de uma nova cidade a partir do ano que vem. A segunda questão, também complexa, mas que interessa muito mais ao eleitor, tal qual a primeira, porque você se considera em condições de ser prefeito de Bauru? Eu acho que eu tenho uma longa trajetória com a cidade, né, que transcende aí só a questão política. Eu milito nessa causa da política há mais de 25 anos. Como eu disse, fui candidato 4 vezes na cidade de Bauru, a primeira delas em 1992, aos 22 anos de idade. Conheço essa cidade talvez como ninguém, né? Discuto essa cidade ao longo desse tempo todo, participei de todos os momentos históricos que ela teve, de cassação de prefeito, de discussão dos planos diretores, de pensamentos para a cidade. E me sinto extremamente preparado para encabeçar esse processo, porque além de conhecer a cidade, também sei para onde a gente pode chegar. Tanto que em todas as eleições que eu participei e disputei em Bauru, sempre apresentamos um plano de governo com propostas execuíveis e que podem mudar a situação da cidade de Bauru. E por conta disso, por conhecer profundamente a cidade, por ter uma experiência já tanto na gestão pública como também no terceiro setor, tenho mais de 20 e tantos projetos aprovados aí no Brasil. E eu digo sempre para as pessoas, o que é um projeto, né? Um projeto nada mais é do que você ter uma mini prefeitura em você, né? Você tem que elaborar o projeto, apresentar para o edital público, esse projeto é aprovado por uma rede de pessoas, depois você executa o projeto e aí você tem as contas desse projeto aprovado. Então, pela minha experiência, tanto na gestão pública como no terceiro setor, me credencia hoje, pela minha história, a disputar as eleições novamente em Bauru. A gente vive no país um momento delicado e singular, tal qual em outras crises. E uma das questões desse momento singular é a heterogeneidade de diferentes partidos políticos, mais de 30. Isso faz com que sejam formadas alianças bastante heterogêneas nos seus conteúdos também. Como conciliar essas duas questões e conversar com correntes que são naturalmente, do ponto de vista de formação, bastante divergentes entre si em algumas questões, inclusive? Quando nós começamos a conversar com os partidos para a composição dessa aliança, nós tivemos o primeiro princípio dessa grande aliança foi discutir a cidade. Pensar na cidade como uma forma de integrar as correntes ideológicas que compõem as forças que iriam se unir naquele momento. Nós temos hoje partidos de diferentes linhas ideológicas, mais à direita, DEM, PSC, e mais à esquerda, PCdoB e PSB. Mas mesmo assim nós precisávamos unir essas forças porque Bauru e o país passam por momentos econômicos e sociais bastante difíceis. E essa junção de forças
nada mais é do que pensar na cidade em primeiro lugar. E também o governo vai ter, claro, ações mais à esquerda e mais à direita, né? É o espelho da sociedade, não dá para a gente pensar em viés ideológico apenas para poder governar uma cidade com a complexidade que Bauru tem. Então eu me sinto extremamente à vontade com essa composição de forças. O plano de governo participativo tem sido escrito por forças ideológicas e também pela sociedade, e isso nos garante ter uma abrangência que possa contemplar todos da cidade de Bauru nos seus mais diversos pensamentos e nas suas linhas ideológicas. O Câmara Livre tem a função, já que ele é trajetória, ele é perfil, também de tirar a abertura de algumas portas, eventualmente, que estejam trancadas. Nós estamos num momento especial político, então vou citar duas que provavelmente possam ser colocadas neste período eleitoral que se inicia. Uma, a sua questão com o PV originária. Todos aqueles que estão dispostos a serem candidatos têm a sua legitimidade e têm o direito de ser candidatos. O que exatamente o Gazeta, quando estava no PV, acordou do ponto de vista do Partido Verde para a candidatura de um outro colega que hoje é seu adversário? Bom, a minha participação no PV, ela também vem de longa data. Eu fui o fundador do partido em Bauru, fui o primeiro candidato do PV da América Latina a prefeito de uma cidade do porte de Bauru. Então eu tenho uma longa trajetória e uma história muito bacana com o PV. E nesse movimento todo, você tem posições internas no partido que você acaba tendo participação em determinados segmentos. E naquele momento, em 2010, eu tomei um direcionamento mais voltado para o grupo da Marina Silva, que compunha o Partido Verde naquela eleição presidencial. O vereador em questão se filiou ao PV em 2008 e teve todo o apoio do partido e também o meu, né, em todas as campanhas que ele disputou. Chegamos um momento agora em que o casamento dessa parceria não tinha dado certo. Ele ficou com a casa e eu decidi construir uma nova casa a partir do PSD. É uma questão política totalmente tranquila e continuamos sendo amigos, né? Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que tomar decisões que nem sempre pode agradar a todo mundo. Mas eu tenho certeza que foi uma decisão que eu tomei com muita certeza e com muita lucidez para que a gente pudesse continuar um processo de amizade e ao mesmo tempo um processo político que cada um tem o seu direito de concorrer às eleições. A segunda porta dessa questão eventual são as relações dos organismos vivos da cidade, mais organizados ou não, do setor sindical. Eu vou me referir especificamente a segmentos do movimento empresarial. Na medida em que você confirmou a sua pré-candidatura, você teve alguns movimentos empresariais distintos que acabaram tentando, de certa forma, dificultar o caminho, usando essa expressão, e você corrige e fique à vontade aqui no Câmara Livre. Como é que você viu esse movimento e como você está lidando com ele? Apesar de ser um movimento legítimo, do ponto de vista pessoal, ele é muito triste, né? Porque, como eu disse, eu tenho uma longa história com a cidade. As pessoas talvez conheçam a minha história política mais do que qualquer outra pessoa em Bauru, né? E para algumas pessoas até que eu conversei, alguns movimentos empresariais, eu tenho dito, poxa, vocês me conhecem desde a minha adolescência, né? E viram eu amadurecer politicamente até os dias de hoje. Então, algumas afirmações que fazem a meu respeito, como o ambientalista radical, aquele que pode engessar a cidade pelo seu viés ambientalista, ela não coincide com a minha prática, né? E muito menos com a minha história. Enquanto eu fui secretário do Meio Ambiente na década de 90, aqui de 93 a 96, eu não tenho um ato meu, enquanto secretário, que engessou a cidade de Bauru para o desenvolvimento. Ao contrário, nós fizemos todo o arcabouço legal naquele momento para que a cidade pudesse ter o seu desenvolvimento com a sustentabilidade que a cidade precisava para o seu crescimento. Então, acho que essas forças foram infelizes no procedimento que elas tiveram comigo. Felizmente não deu certo, né? Porque a gente teve a adesão aí de 10 agremiações partidárias por acreditar no projeto que a gente tem e que a gente vem apresentando para a cidade de Bauru ao longo desse tempo todo. Mas, como eu disse, eu me sinto extremamente preparado para poder dar a resposta correta que a cidade precisa a partir do ano que vem, destravando a cidade nos seus viés, tanto ambiental como do seu viés legal, legislativo, para poder atrair os novos investimentos que a cidade precisa. Aproveitando esse tema, já que você tem bastante familiaridade com ele, até por sua militância reconhecida no terceiro setor há bastante tempo,
Como conciliar essa questão, que é um dos segmentos da cidade que, de certa forma, reclamam das chamadas ilhas de áreas de proteção ambiental naturais, a questão da lei do cerrado, os nossos entornos, tem um plano de manejo, como você bem sabe, bem realizado já fora desse eixo, e um setor que é construir, e o outro, obviamente, que é manter árvores em pé, usando um simbolismo bastante raso nessa questão. É possível flexibilizar ou não e de que forma? Flexibilizar jamais. O poder público não flexibiliza lei nenhuma, ele regulamenta, para que todos tenham os direitos iguais e possam apresentar suas propostas dentro de uma linha legislativa adequada. Eu venho dizendo ao longo desse processo todo que as APAs não engessaram o desenvolvimento da cidade. O que engessou esse processo de ocupação das APAs foi o Plano Diretor de 2008. No artigo 73, inciso 1º, está lá colocado que nas APAs não era possível você ter parcelamento do solo para fins residenciais. O plano diretor, como todos sabem, é um processo discutido com a sociedade. Foram mais de 40 reuniões, a sociedade participou, teve a elaboração de cada item desse do plano diretor e foi aprovado, né? Então, as APAs, do ponto de vista da lei federal, do SNUC, ela é exatamente para que você tenha a proteção dos seus remanescentes florestais e os seus atributos ambientais e também a ocupação humana, né? Haja visto as APAs que você tem no Brasil inteiro. Vamos dar um exemplo, a APA da Ilha Comprida, né? Que você tem casas construídas e ao mesmo tempo você tem a preservação ambiental. A APA Canané Iguaperuíbe envolve 3 municípios que estão dentro de uma APA, né? Você também tem o desenvolvimento e ao mesmo tempo a proteção. Com conflitos, né? É verdade. Claro. Porque os caiçaras, por exemplo, têm uma outra visão. Os conflitos vão sempre existir, né? Mas nada que você possa ferir a legislação. Agora, o que aconteceu em Bauru foi o inverso. Você tinha uma área de proteção, que são as APAs, com uma legislação municipal mais restritiva do que a nacional. O que nós vamos fazer a partir do ano que vem, se Deus assim permitir, é mudar exatamente esse artigo para que você tenha o plano de manejo condicionando o uso de ocupação das APAs, né? Então, o plano de manejo vai ser feito exatamente para mostrar quais são as áreas que podem ser ocupadas e quais as áreas que têm que ser preservadas, do ponto de vista de gestão do território, né? Agora, isso não me dá o direito, enquanto gestor público, de autorizar áreas específicas. Elas vão estar dentro de um pacote, né, de avaliação dos atributos daquele território. Mas nós vamos destravar esse procedimento. É nesse sentido, aproveitando um pouco mais esse tema, que eu quis usar o verbo flexibilizar. É no sentido de onde o poder público, na sua atribuição, pode pôr o dedo nesta ferida de conflitos para poder ajustar essas questões. E uma outra questão que você tocou também, que eu acho que é importante a gente avaliar aqui, é a questão da lei do cerrado, né? Esse é um movimento mais complexo, né? Não envolve só a questão do prefeito e da prefeitura em negociar esse processo. Isso também depende do Estado. Nós temos áreas em Bauru que vão precisar de uma discussão mais aprofundada a partir do ano que vem, né? Parque Vila Aviação, Jardim Manchester, Tangarás, que você tem terrenos de pessoas que compraram esses terrenos há muito tempo, loteamentos já consolidados e com áreas de cerrado. Como fazer para ocupar essas áreas do ponto de vista legal e, ao mesmo tempo, ver a possibilidade de aí você compensar as áreas de cerrado em outras localidades. Mas é uma discussão que a gente vai ter a partir do ano que vem com a CETESB e com o governo estadual, até para não flexibilizar a legislação. Você é biólogo formado pela Universidade Estadual Paulista, o campus de Bauru. Por que biologia? Biologia sempre foi a minha paixão. Na minha época, muitos poucos homens procuravam a faculdade de biologia, né? Eu me lembro que a minha faculdade tinham 30 mulheres e 5 homens, mas sempre foi uma coisa de criança. Eu sempre gostei de peixes, né? Eu era um fanático aquariofilista. Essa área ambiental sempre militou na minha pessoa e a biologia foi uma opção decisiva. Queria fazer biologia, né? Mas antes de querer fazer biologia, pela questão econômica, eu acabei prestando uma outra disciplina, Ciência da Computação, na Unesp. Foi o meu primeiro teste de vestibular e acabei não passando, né? Ainda bem que não passei. E no ano seguinte eu prestei biologia e acabei passando aqui na Unesp. Você tem uma passagem bastante significativa por diversos segmentos e projetos do terceiro setor, o que deu essa bagagem natural para conversar sobre temas ambientais que daria por si só um Câmara Livre. A cidade, por outro lado, exige também, de certa forma, para alguns críticos, um perfil de gestor que saiba lidar com capacidade de mexer nessa máquina pública e fazer com que ela resolva os seus problemas internos e consiga enfrentar, sobretudo, o poder de dizer não. Você sabe dizer não? Sem dúvida.
Eu acho que todo processo de negociação, o não também faz parte, né? Eu costumo dizer que nessa minha experiência com o terceiro setor, a gente sempre teve um consenso no final das discussões. E ele sempre foi construído de uma forma coletiva. Essa é a minha prática, né? Eu tenho por prática dialogar bastante e conversar com as entidades que eu trabalhei com comunidades quilombolas, trabalhei com questão indígena também, com caiçaras, e são ações muito complexas e problemas muito complexos. Mas o diálogo é a grande ferramenta que você tem para que a gente possa chegar num consenso que seja possível todos saírem ganhando, né? Então essa é a minha prática de vida e vou exercer, já exerci isso enquanto pude fazê-lo na minha época de secretário. Tanto que uma secretaria que existia na época, a Secretaria de Meio Ambiente, era que tinha menos recursos na Prefeitura de Bauru e talvez tenha sido a que mais ações positivas fez para a cidade naquele momento. Nós fizemos Jardim Botânico e ações que não tinha necessidade de recursos financeiros, mas ações de gestão, né? Melhoramos a cara da secretaria naquele momento, as praças da cidade, se as pessoas se lembram disso, tinham flores, né? E a gente conseguiu fazer com que a prefeitura e aqueles 300 funcionários que eu tinha sob meu comando vestissem a camisa da secretaria para que a gente pudesse cuidar com mais detalhe da cidade. Então, eu tive uma experiência muito produtiva enquanto gestor público naquele momento. E essa minha experiência com o terceiro setor me dá todas as garantias necessárias para que eu possa dialogar bastante a partir do ano que vem com todas as forças da cidade, para que a gente possa encontrar um rumo de desenvolvimento para Bauru. O governo, através do prefeito Rodrigo Agostinho, depois de 8 anos, e com o perfil de eleitorado que ele teve como resposta nas urnas, aí a resposta é o percentual de 80 e poucos % que o fazem um cara bastante carismático naturalmente e com retorno do ponto de vista da sociedade, é uma avaliação nossa, a avaliação das urnas positiva em relação à sua capacidade de agregar votos, acabou gerando uma série de partidos, parte deles estão na sua aliança, parte estão em algumas outras candidaturas e o PMDB, que é o partido originário, em outro setor. Mas se olhar o governo central com os seus diferentes partidos, tem alguns que estão que gostariam de te apoiar, mas estão em outras vertentes, outros que te apoiam, embora estejam em outra legenda, e eventualmente o inverso também é verdadeiro. Como você vê essa relação com a prefeitura, essa questão desse momento, em especial o prefeito, que, para quem não conhece, é teu amigo também de longa data? Essa é uma discussão, assim, e aí eu queria voltar um pouquinho naquele tema que você falou a respeito dos partidos. Todos os 10 partidos que estão com a gente vieram por livre e espontânea vontade. Todos eles preferiram estar com a gente do que em outras candidaturas, diferentemente de algumas outras possibilidades que aconteceram por aí. Então isso já é um viés bacana e interessante, porque todos estão aqui porque estão pensando num projeto coletivo para a cidade de Bauru. E estão pensando num projeto coletivo porque conhecem um pouquinho da minha história, né? Então grande parte das pessoas que compõem essas forças partidárias que você citou também já atuaram comigo em alguns momentos da cidade de Bauru. Uns que já foram vereadores, outros que acompanharam a política por outro viés, mas conhecem um pouco da minha história e da minha trajetória. Então a gente conseguiu juntar nesse momento as forças políticas de uma forma extremamente tranquila, né, para a composição dessa chapa partidária e ao mesmo tempo pessoas que acreditam no projeto, né? Tem tudo para dar certo, né? É diferente de você ter um prefeito com partidos políticos que se aliaram a ele apenas para ganhar as eleições do ponto de vista pragmático. E eu tenho discutido isso muito no meu grupo. Nós não estamos juntando forças para apenas ganhar a eleição pragmaticamente. Nós estamos juntando forças para criar um novo movimento político para a cidade de Bauru, que possa pensar a cidade para 2018 também, eleger novos deputados para a cidade, que possa pensar também em 2020 numa corrente partidária que possa continuar o projeto político que a gente vai iniciar a partir do ano que vem, mas acima de tudo, não é uma eleição, não é uma junção de forças pragmática para ganhar a eleição, é uma junção de forças para mudar a cara da cidade de Bauru com um novo movimento político. A gente conversava antes de gravar, batendo papo aqui no café, sobre o quanto a sociedade, em certa dose, está se tornando cada vez mais individualista. E, infelizmente, os organismos, os setores, e aqui entram os partidos políticos, e talvez por um erro gigantesco que a gente tem que conviver com ele, de mais de 30 deles, aumentando essa capacidade de diversidade maluca, de composições bastante heterogêneas, para ficar no adjetivo bastante educado aqui dessa relação.
e tem muita gente olhando para o próprio umbigo nessa situação aqui. Como você vai lidar com isso? Mas isso é uma coisa natural da política. Você tem as pessoas que têm o pensamento pragmático e focado no seu problema, né? E eu, como candidato a prefeito, na minha 5ª eleição, presencio isso todos os dias, porque a grande parte das pessoas não tem a visão macro do que você pode fazer numa cidade para melhorar a vida dela. Então, o problema pontual é a questão, é o asfalto que eu preciso na minha rua, ou é a árvore que está me prejudicando na frente da minha casa, ou é o posto de saúde que não me atende bem, mas são questões pontuais que, na verdade, se forem resolvidas, melhora também a vida da pessoa, né? E para isso a gente tem até uma das ideias, talvez inovadoras, e ao mesmo tempo ela repete um pouco do que deu certo no passado, que é a descentralização da gestão, se você me permite falar um pouquinho sobre isso. A gente pretende resgatar um pouquinho do que foi feito lá na década de 90, comecinho dos anos 2000, que é você transformar as regionais administrativas em subprefeituras de fato, né, para que a prefeitura fique mais perto das pessoas. E aí você trazendo as pessoas mais perto da prefeitura, você pode dialogar com mais propriedade com elas e elas vão poder participar mais ativamente das ações de melhoria da sua região, do seu território. E aí pode ser que as pessoas tenham essa visão um pouco mais estratégica de como, melhorando a minha rua como um todo, melhora a minha vida também. Né? Como melhorando o ensino das escolas da cidade pode melhorar a vida dos meus filhos também. Quando a pessoa não se sente apropriada a participar das decisões da cidade, e hoje a gente não tem nenhum canal de diálogo próximo das pessoas com as forças políticas do município, você tem esse distanciamento, né? Então a ideia a partir do ano que vem é levar a prefeitura para perto das pessoas para que a gente possa estreitar essa participação direta das pessoas com a gestão da cidade. Dependendo do gestor que o eleitor vai escolher, você dá o nome das, hoje, secretarias de administrações regionais da CA para as subprefeituras, pode ser trocar nomenclatura ou aí colocar a situação em relação a outra demanda bastante gigantesca, que é a infinita incapacidade do poder público de realizar, simplesmente porque tem muito pouco recurso, como você bem sabe, do ponto de vista da capacidade de investimento. E olha para a CA no tempo em função dessa dificuldade e olha para o quadro dela com todo respeito e fala, bom, aqui estão acomodados boa parte dos favores que o prefeito eleito teve que ajustar com os partidos que o elegeram. E nós estamos falando potencialmente de uma eleição de segundo turno. Você vai administrar esse risco? Vou, e todos eles sabem que a nossa relação é diferente daquilo que foi feito no passado. Eu falo isso muito claramente, Nelson, e acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter com a sociedade. Nós passamos um momento político no país onde essa prática era uma rotina nas composições partidárias. Se nós repetirmos aquilo que já foi feito no passado, não vale a pena. Não vale a pena governar essa cidade. O que nós estamos fazendo com esses partidos é uma pactuação para que a gente possa governar a cidade juntos. Claro que os espaços vão haver, né, para que os partidos possam ter pessoas representantes dentro de setores estratégicos da cidade. Mas desde que seja feito de uma forma muito tranquila e muito profissional. Né? Qual do seu quadro ou quais as pessoas do seu quadro partidário têm o perfil para ocupar essas determinadas vagas na prefeitura. E aí você faz a questão política se agregar com a questão profissional e técnica. Essa melhoria da gestão pública passa necessariamente por isso, porque se a gente for repetir as ações do passado, não vale a pena. Nós vamos ficar 4 anos novamente repetindo as experiências que não deram certo. E vou falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre a questão da regionalização da prefeitura. Não é simplesmente mudar a nomenclatura da regional por subprefeitura. A ideia é fazer uma mudança da gestão. Os equipamentos da Secretaria de Obras, da SEMA, de todas as áreas da prefeitura vão ser realocados territorialmente pela cidade. Você vai levar a prefeitura de fato para mais perto das pessoas. Não é simplesmente você ter a regional atendendo o que ela atende hoje. É você descentralizar a gestão da prefeitura. Então, elas na prática vão virar de fato subprefeituras e não só uma administração regional com mudança de nomenclatura. No mergulho gigantesco do mundo da literatura, o que você gostou no livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carson?
Para quem não sabe, a citação do candidato em relação a 2 livros que a produção tratou de perguntar. Ela foi a minha referência para me tornar biólogo, né? Ela mostrou exatamente como as questões ambientais e o desenvolvimento a qualquer custo nos Estados Unidos provocou a mortandade gigantesca de pássaros pelo uso de agrotóxicos, né? E ela foi a minha inspiração para virar biólogo depois. Onde você poderia usar como caricatura aqui o Butticast de Sundance Kid com o tiroteio eleitoral que está por vir lançado neste momento e como você está preparado para levar tiros pelas costas. Eu acho que todo mundo que se prontifica a entrar na questão política tem que saber que isso acontece em determinado momento. Eu estou extremamente preparado para discutir a cidade, de enfrentar o tiroteio que infelizmente pode acontecer. Em todas as campanhas que eu participei, eu sempre fui propositivo, nunca entrei pelo viés da agressão pessoal, ou muito menos da difamação de pessoas. Eu acho que isso não leva a nada a lugar nenhum. Isso só é uma forma de você tentar não mostrar a qualidade do seu candidato denegrindo o outro. Acho que isso não é política que a sociedade espera receber dos candidatos a prefeito em Bauru, como não espera de qualquer eleição no país, né? Então, eu vou discutir a cidade com muita profundidade e se levar tiro pelas costas, eu estou com o colete à prova de balas para segurar esses tiros. Aqui no centro da cidade, do nosso lado, tem uma boa simbologia de como a fragmentação e a incapacidade ou a negligência ou o erro da prefeitura na capacidade de fazer fiscalização em suas várias frentes, da ocupação do solo, a guia rebaixada, a área da calçada invadida, a não regulamentação do mototáxi, a não regulamentação através de microempreendedores individuais, dos ambulantes, enfim, no trânsito, no GOT, de que a cidade é uma terra sem lei, usando um pouquinho de novo da simbologia de Butticast aqui. A prefeitura precisa fazer o que com essa máquina? Precisa ter gestão. E quando você tem gestão e usa de fato o poder público para melhorar a cara da cidade, as pessoas começam a se sentir participantes desse processo. Uma cidade melhor cuidada, mais limpa, com as leis funcionando bem, as pessoas participam mais ativamente, inclusive do processo de fiscalização social, né? E a gente já teve movimentos inúmeros na cidade que comprovam isso. Quando a cidade vai bem em todos os sentidos, na limpeza, na gestão, as pessoas participam ativamente. Quando você começa a entrar no viés da cidade mal cuidada, das praças, dos processos de limpeza, as pessoas começam a se distanciar do poder público e aí começa a vir as reclamações pontuais e os problemas que a gente tem por aí. É claro que a cidade e a prefeitura é extremamente complexa do ponto de vista de gestão e nós vamos ter que fazer isso, um movimento muito intenso. Eu até falo sobre isso no meu plano de governo, que se a gente não tomar um cuidado de nos primeiros 100 dias de governo, chamar a sociedade para essa grande discussão que a cidade precisa e começar a destravar todos os processos que ela tem, seja na questão jurídica, seja na questão da gestão, a gente não consegue melhorar a cidade depois nos próximos anos de governo. Porque é exatamente o tempo de paciência que as pessoas têm para verificar que o governo mudou, né? Então, nós pretendemos, nesses 100 primeiros dias de gestão, chamar essa sociedade e discutir a cidade a fundo para que a gente possa melhorar as estruturas de governo e principalmente a legislação da cidade, para que aí sim, depois desses 100 dias, o governo começar de fato, estamos no novo governo, a cidade mudou de rumo. A cidade onde você mora é a mesma minha, a mesma do Rubens, que nos suporta aqui do lado no suporte da questão orgânica, a mesma da Cristiane, a mesma dos bauruenses que nos assistem. Ela está bastante empobrecida e a sua capacidade de investimento, como a gente disse, do ponto de vista da obrigação pública, daquilo que o poder público consegue colocar, bastante reduzida, infinita. A cidade tem noção de que ela tem demandas maiores com menos recurso e como você dizer isso para o eleitorado que, olha, isso eu não vou conseguir fazer porque não depende só de mim e não tem dinheiro para isso. Nós vamos ser muito claros com relação às propostas. E aí vou dar um exemplo como que o dinheiro que a gente precisa para os investimentos está dentro da cidade. E a gente, melhorando a gestão, pode sobrar um pouquinho de recurso para que a gente possa melhorar a cara da cidade. Vou dar um exemplo, isso não é uma crítica aos funcionários do DAI, longe disso, mas é como a gente tem a gestão da cidade de forma muito não pensada de forma planejada. Eu estive andando lá em Tibiriçá, que é um distrito próximo de Bauru, que fica a 25 km daqui, e aí tinha alguns vazamentos pelo bairro.
E aí eu entrei em contato com o DAI, 2 dias depois o caminhão do DAI foi até lá para fazer o reparo nos vazamentos. Chegaram às 8 da manhã, às 11h30 volta toda a equipe para o Bauru para almoçar. Às 1h30 volta todo mundo de novo para fazer o trabalho, isso durante 3 dias. Esse é um pequeno relato do que o recurso que a gente tem está sendo usado de uma forma equivocada na gestão pública. Quando você descentraliza a prefeitura e coloca, de fato, nas regionais uma subprefeitura, você põe no território as máquinas mais próximas de realizar o serviço que a cidade precisa. Você economiza em combustível, você economiza a hora de trabalho das pessoas, você economiza o tempo de máquina. E, ao mesmo tempo, um último componente para que a gente possa melhorar a gestão, uma ouvidoria de qualidade, porque sem isso a gente não consegue melhorar. É um terminal de computador de pessoas que vão ligar para o seu Pedro, para o seu João, que reclamou de um buraco na frente da casa dele e a prefeitura realizou o serviço. E você, com uma lista de perguntas, você consegue avaliar se a prefeitura está fazendo o serviço melhor ou não. Vou dar um exemplo. Você pode levar 4 horas para tapar um vazamento e você pode levar meia hora para tapar o mesmo vazamento. Se você não criar uma rotina e um método de trabalho para a prefeitura, e ela precisa ter isso, você não consegue fazer uma gestão de qualidade. E aí, meu caro, não existe dinheiro que sobre numa questão dessa. O dinheiro vai escorrer pelas mãos. Clodoaldo Armando Gazeta, muito obrigado por ter vindo aqui conosco no Câmara Livre Especial Eleições 2016. Você ainda tem 30 segundos para poder cumprimentar aquele que você pretende seduzir do ponto de vista político para te escolher ou não em outubro deste ano. Eu agradeço o convite, fiquei muito contente de estar respondendo aqui com você. Você sabe da amizade que eu tenho contigo, que é de longa data. Estou extremamente preparado para governar essa cidade. Tenho uma história e uma trajetória de vida com a cidade de Bauru que eu fico muito feliz de ter construído essa história que eu construí ao longo desse tempo. Amadureci muito nesse processo todo e principalmente nesse processo dessas composições partidárias de agora. E tenho certeza que a cidade pode ter uma cara diferente para os próximos 4 anos e é isso que eu vou batalhar bastante para fazer. Está apresentado no Câmara Livre Especial a candidatura de Clodoaldo Armando Gazeta. Acompanhe tanto pela Rádio Câmara no 93,9 FM, quanto pelos canais 10 da NET, 60.3 UHF digital, este programa e as nossas conversas diretas discutindo as temáticas que interessam a você na cidade. Câmara Livre Especial 2016. Até a próxima.